Olá, leitor, sou a Adri e hoje vou falar de um livro bastante intenso, bastante perturbador e também, leitor, é um livro que traz como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, um momento histórico bastante dolorido para todos nós, para toda a humanidade. Eu estou falando, leitor, deste livro, O Menino do Pijama Listrado. Esse livro, leitor, é bastante simples. A história se passa em 1940 e conta a amizade entre dois garotos. O garoto judeu, que é o Samuel, e o Bruno, de 9 anos. Os dois meninos, leitor, têm 9 anos e o Bruno, ele acaba mudando de Berlim para o interior da Alemanha, para um lugar chamado Haja Vista. Lá em Haja Vista, ele se sente bastante triste, porque ele sente muita saudade dos seus 3 amigos que ele havia deixado em Berlim e não tem nada para ele fazer lá. É um lugar bastante isolado, então ele se sente bastante triste e ele começa a olhar da janela do seu quarto para um local que ele imagina que seja uma fazenda. Ele fica olhando pela janela e observa distante uma cerca e do outro lado várias pessoas com roupas listradas, todas as roupas iguais e de cabeça raspada. O Bruno imagina que essas pessoas estão de pijama e ele começa a fazer pergunta para a mãe, para a moça que trabalha na casa dele, a empregada. Ele começa a fazer pergunta para a irmã, para o pai, enfim, mas ninguém responde o que ele quer saber. Então, curioso, aquela curiosidade de criança, né, leitor, ele sai em busca também de aventura e sai e vai até a cerca, e lá nessa cerca ele acaba conhecendo o Samuel. O Samuel é um garoto, claro, né, leitor, bastante triste, bastante magrinho, maltratado, lógico, né? E ele se sente bastante feliz de ter encontrado, o Bruno se sente bastante feliz de ter encontrado esse amigo, esse garoto, o Samuel, e os dois desenvolvem uma linda amizade. E o Bruno levava sempre comida para o seu amigo, que estava sempre com fome, sempre triste. Ele queria que o amigo fosse um pouco mais alegre, então eles brincavam na medida do possível, haja vista que tinha cerca, né, leitor? E eles conversavam muito. Acontece, leitor, que um dia a mãe do Bruno percebeu que o garoto estava com piolhos e a irmãzinha dele também. Então, para acabar com o problema dos piolhos, a mãe rapou a cabeça do Bruno. E o Bruno ficou intensamente feliz porque ele se parecia com seu amigo Samuel. Teve também um dia, leitor, que teve um aniversário na casa do Bruno e o amiguinho dele foi, só que foi para trabalhar. E o Bruno, claro, como criança, ele ficou com medo de falar que o Samuel era amigo dele, porque ele pressentiu, e também ele não gostava muito do soldado que ia na casa dele, tinha um ar muito severo, já tinha demonstrado a agressividade, e o menino tinha pavor desse soldado. Então, por isso ele não disse nada da amizade do amigo. Passado um tempo, ele se sentiu bastante culpado por não ter assumido a amizade com o amigo. Veja bem, leitor, uma criança já com esta visão de culpa. Mas como ele ficou careca, ele ficou muito feliz e também, depois de um tempo, o pai resolveu levá-los de volta para Berlim, querendo se retratar com o seu amigo Samuel e também contar a novidade, dividir a felicidade com o seu amigo Samuel. Bruno foi mais uma vez e pela última vez até a cerca dizer para o seu amigo também outro item, leitor. Ele queria ajudar o amigo a encontrar o seu pai, que o pai do Samuel havia desaparecido dentro da atração. E o Bruno queria ajudar o amigo a encontrar o seu pai, contar a novidade que voltaria para Berlim. Voltando lá na cerca, ele encontrou o amigo, falou que ia ajudá-lo e os dois acabaram bolando plano para que ele encontrasse o pai do Samuel. Então ele tirou a sua roupinha, deixou lá do lado da cerca, atravessou a cerca e vestiu um pijama igual ao do amigo. Já do outro lado da cerca, no campo de concentração, leitor, os dois ficaram muito parecidos e acabaram se misturando com as várias pessoas que entraram no quarto. O livro, leitor, não fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, o leitor, aqui nesse livro espetacular, esse livro bastante interessante, não vai encontrar propriamente dito sobre a guerra. Ele vai falar sobre a amizade de duas crianças.
E também, leitor, sobre a inocência que nós perdemos ao longo da nossa vida. Quando a gente se torna adulto, a gente perde, infelizmente, essa inocência. O livro é espetacular, ele fala dessa amizade, ele fala também o grande sofrimento pelos quais os judeus passaram, e não só os judeus, né, leitor? Como vocês sabem, não foram só os judeus que tiveram, infelizmente, tiveram sua liberdade restrita pelo nazismo. Outras pessoas também que eram contra o partido nazista sofreram muitas crueldades, injustiça, enfim. Mas o livro não fala nada disso, o leitor fala da amizade maravilhosa entre os dois garotos. Leitor, esse livro maravilhoso que eu trago para vocês hoje, falando da história da amizade entre dois garotos num período, num momento sombrio da história da humanidade. É um livro maravilhoso, leitor, é um livro bastante impactante, é um livro bastante comovente, porque toda vez que a gente vê uma história sobre criança, ou animais, no caso, que eu adoro animais, né? Enfim, quando a gente vê a história sobre inocência, o livro ele se torna bastante se torna mais comovente, se torna mais, como que eu vou dizer assim, mais perturbador. E também falando da Segunda Guerra Mundial, né? É um período tão sinistro na história da humanidade que a gente se sente um pouco mais comovido. É um daqueles livros, leitor, que eu demorei um pouco para lê-lo, mesmo tendo 2 volumes aqui no meu acervo, eu demorei bastante para lê-lo, sabe? Eu dei uma enrolada. Isso, leitor, esse livro maravilhoso que eu trago para vocês hoje. Tchau, tchau e até a próxima resenha.